Samuel, Samuel, Reis, Reis e Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações. Olá, olá, nós estamos aqui, né, para continuar o estudo do livro de Jó. Essa é a segunda parte. Se você não viu a primeira, eu tenho essa sugestão para te dar. Volta lá na primeira aula, tá? Para você ter uma sequência, ver as coisas com os outros olhos, refletir um pouquinho. E então vamos lá. O versículo hoje para a gente meditar é o seguinte, está em Jó 42, 5. Olha que interessante. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Olha que amadurecimento de Jó, né? A gente começou lá no capítulo 1, nós estamos no capítulo 42, e a gente vê aqui todo um amadurecimento desse Jó, esse homem que tem um nome tão significativo com 2 letras, mas a sua história chegou até os dias atuais. E nós estamos aí aprendendo com esse homem. Vamos repetir esse versículo juntos? Aí na sua casa, fale comigo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esse versículo, né, é um amadurecimento da pessoa que passou por toda uma situação tensa, complicada, mas agora ele tinha uma outra visão, né? Ele estava num outro momento da sua vida. Então vamos ver algumas lições desse livro de Jó, né? Algumas, né? E aí você pode ler esse livro e você também tirar as suas conclusões, refletir um pouquinho lá. Então vamos lá. Algumas nós já falamos na aula passada, na aula anterior. Eu vou repetir e a gente vai dar sequência. Primeiro, eu já falei anteriormente, teve até uma música sobre isso. Deus é soberano. Deus tem todas as pessoas, Deus tem todas as pessoas do universo, né? Deus conhece todas as pessoas do universo, todas. Ele conhece. E a nossa vida, que parece um quebra-cabeça, não parece? Tem hora que você não entende as situações, o que está acontecendo, mas Deus é o autor da história, Ele sabe tudo, né? E Ele tem tudo nas suas mãos, todas as peças, eu e você. Nós estamos nas mãos de Deus. Apesar de confusa, muitas vezes a nossa vida parece muito confusa, mas Ele tem tudo nas suas mãos. O Senhor é soberano e usa o sofrimento para amadurecer e aprofundar o relacionamento com seu servo. No caso aqui, o seu servo Jó. Tanto que agora, lá no capítulo 42, Jó fala isso. Eu te conhecia só de ouvir. Eu ouvia falar. Mas agora, os meus olhos te veem. Então, todo aquele processo que ele passou, né? A gente não sabe nem quanto tempo foi isso, né? Quantos anos? A gente não sabe quantos anos. A gente sabe que foi um processo tenso. Ele teve, aquilo tudo teve um objetivo, teve um propósito, né? Terceira coisa, a vida não é um mar de rosas. Claro que não é um mar de rosas, né, querido? E toda pessoa que sofre como Jó, a gente vai ver que a gente passa por fases, né? O sofrimento tem fases. Então, ó, tem uma fase de tranquilidade e conformidade. Você aceita. Depois você chora e lamenta. Chora, lamenta. Depois você passa a questionar. Mas por que isso está acontecendo comigo? Por quê? E aí, né, a gente vai ver isso no livro de Jó. Tantas e tantas questões, tantas, né, perguntas. E depois, numa quarta etapa, ele encara o sofrimento como realidade. Sofrimento é real, faz parte da vida. E ele já tem uma esperança. Olha só, né? O que Jó está ensinando para a gente? O que esse homem está ensinando para a gente? E a gente sabe que é isso mesmo. Então, vamos encarar essas questões todas aí, né? As questões do sofrimento.
uma coisa importante. Os amigos de Jó. Aqueles amigos, né? Com aqueles nomes. Vamos lá? Rever esses nomes? Elifaz, Bildade e Zofar. 3. Gente, esses amigos falaram demais na cabeça de Jó. Falaram demais, coitado. Imagina Jó passando por aquilo tudo, aquele povo no ouvido de Jó, né? Falando. E aí, meus queridos, a gente vai observar o seguinte, né? Ouvir mais que falar. Mostrar empatia, né? A gente aprende isso com os amigos de Jó. Amigos, entre aspas, né? Eles falaram demais na cabeça de Jó, né? Então, muitas vezes, a gente tem que ouvir mais a pessoa, né? Mostrar para a pessoa que a gente está ali com ela naquele momento, sofrendo com ela, orando e tudo mais, né? Mas ouvindo mais. E na medida do possível, mostrando que está ali, ó, presente, naquele momento, naquele sofrimento da pessoa, naquele fundo do poço, né? Então, a gente aprende isso aí com os amigos de Jó. Uma coisa, aparece depois uma outra pessoa lá no livro de Jó, chama Eliú. Vamos repetir esse nome? Eliú. E esse Eliú, gente, eu gosto desse Eliú. Ele representa uma virada na vida de Jó. A partir do momento que aparece essa pessoa, a vida de Jó já começa a tomar um outro rumo. Pegaram a mensagem? Pegaram essa mensagem? Então, nós temos 3 amigos, Elifaz, Bildade, Eliú. Tagarelas. E aí aparece Eliú, que já representa o quê? Uma virada, né? Jó, então, segue a vida dele, dá um pé na vida dele. E aqui uma questão que depois, num outro momento, né? Já é um projeto que já tem aqui na minha cabeça. Eu não sei, né? Projetos a gente tem, sonhos a gente tem. A gente vê isso aqui no livro de Jó, né? Da questão dos anjos, né? Uma coisa tão assim, né? Que a gente vê tanto assim na Bíblia, aquela coisa toda. Muitas coisas polêmicas, né? Muitas coisas assim, muito polêmicas. Meu projeto para a EBD, uma coisa futura, né? É ter uma questão depois, falar sobre anjos, né? Quem sabe não eu, né? Mas uma outra pessoa assim, entendida no assunto mesmo, para ter uma aula, um momento só sobre anjos. Então, vamos lá. Os anjos, eles aparecem no início do livro como filhos de Deus, criaturas de Deus, servos, santos, mas não perfeitos. E eles servem à vontade de Deus. Pegou a mensagem? Os anjos servem à vontade de Deus. Vou deixar isso bem claro. E aí o tal do Satanás, né? Essa figurinha. Assim como os anjos, eles têm acesso a Deus, mas a ação de Satanás não extrapola a vontade de Deus. Não vai além. Não vai além. E Satanás está só lá no início do livro de Jó, né? Essa figura aí. As consequências a gente vê o tempo todo. O estrago que ele fez na vida de Jó, a gente percebe o livro todo, né? Mas ele estava lá no início, a gente vê isso na leitura desse livro, tá? É bom você ver isso lá. Quando, em quais capítulos, quantos capítulos são, né? Se são muitos, se são poucos, é bom você ir lá ver, onde aparece a figura de Satanás. Bem, e nesse segundo momento, eu quero trazer um vídeo sobre a vida de Jó, mas agora esse vídeo, e aí quem não viu na aula anterior, vai lá, olha lá como é que foi esse vídeo. Esse vídeo já é a vida de Jó, mas de uma outra forma, de uma outra maneira. Vamos ver, né? Qual será que você gostou mais? A da aula anterior, daquele jeitinho lá, ou dessa? Quem não viu, vai lá na aula anterior e vê como é que foi o da aula anterior e pensa aí, qual que você gostou mais. Então,
Vamos ver hoje, mais uma vez e outra vez, né? O processo de aprendizado é assim, a gente tem que ver várias vezes para pegar informações novas. O vídeo sobre a vida de Jó. Vamos lá? Você conhece a história do homem mais rico do Oriente? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Este é Jó, um homem justo e íntegro que temia a Deus. Ele era casado, tinha 10 filhos e era muito rico. Na verdade, ele era o homem mais rico do Oriente. Enquanto isso, lá no céu, os anjos vieram apresentar-se a Deus e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a ele: "De onde você veio?" E Satanás respondeu: "Eu estava perambulando pela terra." E Deus disse a ele: "Reparou no meu servo Jó? Não tem ninguém na terra como ele, homem íntegro que teme a Deus e evita o mal." Mas Satanás respondeu: "Será que Jó não tem razões suficientes para temer a Deus? O Senhor tem abençoado ele em tudo e protegido ele e sua família de todo o mal, e fez dele um homem muito rico. Com certeza, se o Senhor tirar tudo que ele tem, ele vai te amaldiçoar." E o Senhor respondeu: "Pois bem, tudo que ele tem está em suas mãos, só não toque nele." E Satanás saiu da presença de Deus. Voltando lá para a terra, certo dia veio a Jó um de seus servos e disse a ele: "Fomos atacados lá no campo. Levaram todos os animais que estavam conosco e mataram os outros servos. Só eu consegui fugir e vir te contar." Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro servo e disse: "Caiu fogo do céu e queimou todas as ovelhas e os servos que estavam comigo. Só eu que consegui escapar para vir te contar." Enquanto ele ainda falava, veio outro servo e disse a Jó: "Vieram uns homens, roubaram todos os camelos, mataram os servos, e eu fui o único que consegui fugir e vir te contar o que aconteceu." Antes que ele terminasse de falar, chegou outro servo e disse: "Seus filhos estavam comendo na casa do irmão mais velho, quando de repente veio um vento muito forte, tão forte que derrubou a casa onde eles estavam. Só eu consegui escapar e vir te avisar." Quando Jó ouviu tudo aquilo, rasgou suas vestes e prostrou-se no chão em adoração, dizendo: "Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." E em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus de nada. Realmente admirável. No dia seguinte, os anjos se apresentaram diante de Deus e Satanás também veio com eles. E Deus disse a ele: "De onde você vem?" E ele respondeu: "De rodear a terra e perambular por ela." Então o Senhor falou a ele: "Viu meu servo Jó? Ele se manteve íntegro, apesar de você ter tirado tudo dele sem nenhum motivo." Ao que ele respondeu: "Pele por pele, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende sua mão contra ele, cause nele feridas em seu corpo e com certeza ele irá te amaldiçoar." Então o Senhor disse a ele: "Ele está em suas mãos, só não tire a vida dele." E imediatamente Satanás saiu da presença de Deus
e afligiu Jó com feridas por todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Quando a esposa de Jó o viu naquele estado, disse a ele: "Você ainda vai manter a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra." Mas ele deu a ela a seguinte resposta: "Você está falando como uma insensata. Será que vamos aceitar de Deus somente o bem e não o mal?" E mesmo diante de tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. É realmente impressionante a fidelidade de Jó. Quando os amigos de Jó ficaram sabendo do que tinha acontecido com ele, vieram visitá-lo. Quando chegaram na casa dele, vendo ele de longe, mal podiam reconhecer ele de tão doente que estava, e por isso começaram a chorar muito. Durante 7 dias ficaram com ele sem conseguir dizer nada, porque viram como era grande o seu sofrimento. Depois disso, Jó lamentou pelo dia em que nasceu e estava profundamente triste. Nesse momento, um de seus amigos começou a falar com ele que se ele estava naquela situação, era porque ele tinha cometido algum pecado contra Deus. Ao que Jó respondeu: "Minhas palavras são duras, porque é muito grande o meu sofrimento. Mas vocês me viram cometer algum pecado? Algum erro? Me mostrem o que fiz. Não sejam injustos. Vejam minha vida, analisem minhas atitudes. Será que cometi mesmo algum erro?" E então Jó orou ao Senhor, dizendo: "Será que eu cometi algum erro? Deus, me mostre se eu pequei contra ti. Meu sofrimento é muito grande, já não posso mais suportar." E outro amigo de Jó falou o seguinte: "Se você for mesmo justo e íntegro, Deus vai te curar e vai restituir tudo o que você perdeu." E Jó disse a ele: "Sei que isso é verdade, mas será que existe alguém que seja justo diante de Deus? Estou sofrendo muito, por isso minhas palavras são amargas." E mais um amigo decidiu falar e disse a Jó: "Se você estender suas mãos para Deus e se arrepender dos seus pecados, Deus agirá em seu favor." Então Jó respondeu a ele: "Disso eu já sei. Deus é poderoso para me curar e Ele fará isso quando Ele quiser." E então seus amigos seguiram dando palpites e dizendo o que ele deveria fazer e que provavelmente estava sofrendo as consequências de seus próprios erros. Mas Jó permanecia firme em Deus, sofrendo muito com dores por todo o corpo, mas crendo que Deus estava no controle de toda aquela situação. E depois de muitos dias, o Senhor veio no meio da tempestade e falou com Jó assim: "Quem está achando que sabe algo a meu respeito? Quem está te dando esses conselhos? Vou te fazer algumas perguntas e quero que você responda. Onde você estava quando eu formei a terra? Onde você estava quando eu criei tudo que nela existe? Será que você conhece cada detalhe da natureza como eu? Eu desenhei cada formato de folha, cada espécie de animal, escolhi cada sabor de fruta. Eu tenho total controle das tempestades e posso direcionar os rios para onde quero. Eu sou Deus Todo-Poderoso." E Jó respondeu ao Senhor: "Como posso responder suas perguntas? Não sou digno." E o Senhor fez ainda algumas outras perguntas a Jó para fazer ele refletir sobre a grandeza de quem Deus é e como ele tem o controle de tudo em suas mãos. E Jó respondeu a Deus assim:
Sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum de seus planos pode ser frustrado. Quando o Senhor fez todas aquelas perguntas e falou sobre tudo que o Senhor criou nos céus e na terra, é claro que eu já tinha ouvido falar de tudo isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. Por isso reconheço quão pequeno eu sou e me arrependo profundamente. Nesse momento, Deus foi até os amigos de Jó e disse a eles: vocês falaram muitas coisas erradas sobre mim ao meu servo Jó. Vocês não me conhecem. Vão agora mesmo até ele e peçam perdão por tudo que falaram. E peçam que Jó ore por vocês, para que sejam perdoados. E assim eles fizeram. E depois disso, Jó ficou curado de sua doença, e Deus fez ele mais próspero ainda do que ele era antes. Deus abençoou o final da vida de Jó mais do que o começo. Deus deu a ele outros 10 filhos, e ele viveu uma vida longa e alegre diante do Senhor. Impressionante! Jó passou por tantas coisas e, mesmo diante de tantas dificuldades, permaneceu firme. E Deus o abençoou muito. Que tal aprendermos hoje essa lição com a vida de Jó? Confiar em Deus é sempre a melhor opção. E nesse terceiro momento, meus queridos, eu vou contar para vocês que essa música Confia em Deus. Sabe como é que essa música veio aqui nessa aula? Como é que ela aparece aqui nessa aula? Segunda-feira, no momento de oração, das 9 às 10, das 21 às 22 horas, a gente tem um grupo de oração que você também pode participar aí na sua casa, tá? Toda segunda-feira, de 21 às 22 horas. Ou nesse momento também, aí separando esse momento para a gente estar aí juntos e conectados. Essa música, meus queridos, apareceu lá na segunda-feira. Olha que música bonita. Olha que mensagem maravilhosa. Eu fiquei com essa música semana toda aqui, ó. Na cabeça, no ouvido e essa mensagem comigo. Confia em Deus. Vamos lá?
nesse terceiro momento e nesse quarto momento, que não é o último, fica comigo até o final, porque tem mais depois. Nós vamos passar para aquele momento de agradecimento, de súplica, de intercessão, né? Esse momento que a gente vive aí. Então vamos lá? Vamos primeiro agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus. Vamos ter o cuidado da gente falar as bênçãos que nós recebemos. Nós temos que colocar isso em prática. Nós temos que contar, nós temos que agradecer a Deus pelas bênçãos, né? Listar, Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida. Muito obrigada pelo ar. Muito obrigada porque eu estou hoje com essa roupa aqui, essa roupa que eu tenho aqui. Muito obrigada, Senhor, porque eu recebi aquela bênção. Aquela bênção que eu esperava tanto. Vamos agradecer a Deus. Vamos reconhecer isso na nossa vida. Vamos ser mais gratos a Deus. Vamos orar, meus queridos, pelo Brasil. Vamos clamar sempre pelo nosso país. Nós precisamos clamar pelo nosso país. Vamos clamar pelo nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, né? Lula, nome, né? Até tropecei aí. Lula, vamos orar pelo nosso presidente. Lula, vamos, gente, vamos orar para que esse homem tenha a oportunidade de conhecer a palavra, de conhecer a palavra de Deus. E nós temos que ter isso nos nossos corações. A palavra de Deus tem que chegar a todas as pessoas, independente de quem seja. Nós não podemos ficar escolhendo quem é que deve conhecer a palavra ou quem não deve. Nós temos que orar. Orar pelo presidente, orar pelas pessoas que ocupam cargos, que a gente está vendo o tempo todo aí. Nós temos que orar por essas pessoas, para que Deus dê sabedoria a essas pessoas. E principalmente, para que essas pessoas conheçam a palavra de Deus. E a partir do momento que elas conhecem mesmo, elas tomem uma decisão na vida delas. Meus queridos, vamos orar pelas nossas famílias, né? A gente fala tanto nas nossas famílias, clama tanto, e nós precisamos mais do que nunca clamar pelas nossas famílias, pelos nossos vizinhos, amigos, pessoas que estão o tempo todo com a gente, para que Deus abençoe essas pessoas e para que essas pessoas que estão aí o tempo todo com a gente, elas conheçam a palavra de Deus através da nossa vida. E aí a questão do bom exemplo, né? De sermos luzes. Vamos orar pelos nossos missionários que estão na cidade de Paracatu, aquele casal missionário que eu gosto tanto, gosto demais daquele casal, família bonita, né? E agora uma criança lá também, que a gente tem que orar por essa família, uma cidade que é um desafio. Vamos clamar por Paracatu. Vamos clamar por Tiago e Isabelle, que estão lá em São Paulo, naquele projeto bonito também, né? Um projeto muito interessante. Ana Paula, que está lá, ela, o marido, o filho, em Manaus. Um projeto também lindíssimo, lindíssimo. Vamos clamar pelos nossos missionários, pessoas que estão levando a mensagem, né? Levando a palavra. Vamos orar pelo pastor Valquimar, esse homem de Deus, eu sempre falo isso com ele, esse homem de oração. Pela Lídia, Lidinha, Laís e o Saulo, que é esse casal aí que estão com os jovens da nossa igreja, os adolescentes. Vamos clamar, meus queridos, por esse casal, né? Eles têm um desafio nas mãos, adolescentes e jovens. Vamos clamar por essas famílias. Vamos orar pelas nossas ofertas, pelos nossos dízimos, pessoas que estão dizimando, ofertando, e pessoas que por um acaso ainda não estão fazendo. Vamos clamar. Vamos clamar pelo nosso tesoureiro, pela comissão de finanças, as pessoas que estão ali administrando, que Deus abençoe a ele, os seus familiares, dê a eles sabedoria. Vamos clamar, meus queridos, pelo departamento infantil, né? A gente sempre ora pelo departamento infantil, pelos professores, pelas professoras que estão ali dedicando, estão ali com aquelas crianças. Vamos clamar também, meus queridos, vamos incluir nas nossas orações os adolescentes e os jovens da nossa igreja. Vamos orar. Nós temos essa responsabilidade. Crianças, adolescentes e jovens.
Vamos clamar, meus queridos, pelos idosos e enfermos. Esse grupo lindo, lindo da nossa igreja, que a gente tem que tratar com carinho, muito carinho. Com as nossas orações, com as nossas atitudes, né? Não é só oração, não. Atitudes também. E pelas pessoas que estão ali cuidando dos idosos e dos enfermos, né? E é um ministério, né? Eu falo que é o ministério do cuidar. E como esse ministério é importante. E, meus queridos, vamos orar pela liderança da nossa igreja. Os ministérios, todos os ministérios, os diáconos, né? Essas pessoas que estão ali próximas ao pastor. Vamos clamar sempre. E pela nossa construção. Nós estamos aí, a pleno vapor. Que Deus nos abençoe, capacite as pessoas que estão lá trabalhando no dia a dia, as famílias, que eles possam fazer aquilo da melhor forma possível, né? E que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Pai. Acabou não? Acabou não. Falei que ia ter mais. Eu deixei para esse momento final. Olha só, essa música que mostra aí, né? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Meus queridos, vamos escutar essa música. Tenham todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos vocês e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sobre a morte